todos. Trial Vamos version. iniciar as nossas reuniões magnas, né? Aí, ou seja, nós estamos completando aí 33 anos de reuniões magnas. Então, para mim é um prazer muito grande estar Trial novamente com version. vocês. Infelizmente, não estamos presenciais, porque a pandemia ainda não nos permite, Trial né? Mas, version. sem dúvida nenhuma, nós estamos na forma virtual e vamos continuar dessa maneira. Eu Trial queria version. chamar a atenção aqui para as pessoas que não têm a ideia total da nossa história, Trial que version. essa reunião magna é a reunião de número 1425, ou seja, é uma história Trial de version. 33 anos que eu queria aqui contar para vocês. Muitos já conhecem, mas tem os residentes novos e, Trial version. eventualmente, outras pessoas também que não conhecem, e sempre relembrar sempre é uma coisa interessante. Bem, o Trial conflito de version. interesse que eu tenho dessa reunião é que eu sou um apaixonado por ela. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um conflito Trial muito grande. version. Bem, a nossa reunião científica, ela tem algumas características que vêm se mantendo ao longo de Trial todo esse version. tempo. Primeiro, é que é uma reunião de pontualidade, existe Trial uma version. perseverança, o grande foco da reunião é o aprendizado. Nós não temos conflito de interesse com a indústria farmacêutica, procuramos sempre ter um nível de apresentação, Trial version. de apresentações que agreguem, que façam que os Trial participantes version. tenham vontade de participar das reuniões. E, logicamente, sempre procuramos Trial fazer uma version. integração com os serviços e as especialidades. Logicamente, isso tudo aí nós procuramos seguir o Trial nosso version. idealizador, o mentor da maioria das pessoas aí, dos fundadores Trial dos version. fundadores da reunião, que foi o professor José Augusto Barreto, né? O doutor José Augusto era uma pessoa ultra pontual, perseverante, era altamente focado em Trial version. aprender, não tinha conflito de interesse, sempre procurava fazer as coisas o maior Trial esmero version. e o maior nível possível, e era uma pessoa, um agregador, um integrador. Então, essa reunião, ela simplesmente ela Trial segue o version. espírito do nosso mentor, que foi o professor José Augusto Soares Barreto. Bem, esse aqui, pessoal, foi o nosso primeiro encontro, a primeira reunião. Aconteceu no dia 15 de dezembro de 1987, às 18 horas, uma terça-feira, e eu tive a oportunidade de apresentar. Trial version. Foi um caso de miocardiopatia peripar e, Trial version. e uma atualização. Então, vocês vejam, esse aqui foi o texto da reunião, e aqui foi o artigo que serviu de base para a nossa apresentação. Então, na verdade, Zé Augusto, foi do Jack, né? Esse artigo foi apresentado em 1986, e aqui é um caso de miocardiopatia peripar. Bem, esse aqui foram os presentes da reunião. Então, nós tínhamos o estudante de medicina, José Augusto Barreto, né? O estudante, você veja, é o primeiro que assina o estudante. A Marta, que era quem fazia a ata das reuniões. Eu, aqui. O professor José Augusto. O Bosco Rocha. E nosso decano agora, aí, o doutor Lauro de Barros Fontes. Então, foram esses aqui que fundaram a reunião científica, que eu sempre digo aí, que sem dúvida nenhuma foi o embrião da criação do serviço de cardiologia do Hospital São Lucas. Então, vocês vejam aí, como eu falei, perseverança. Essa reunião nunca deixou de existir. Nós tivemos situações, como, por exemplo, aqui, ó, em 88, que só tinham 3 participantes. Era um fazendo a apresentação e 2 assistindo. Mas a reunião nunca deixou de acontecer. Essa reunião serviu também para uma série de atividades. Por exemplo, aqui
nós temos aqui o Dr. Zé Augusto aqui fazendo uma reciclagem em ressuscitação cardiopulmonar, vai o doutor André aqui ao fundo, e também era uma oportunidade de congraçamento aí com os colegas, um bate-papo. Nós temos sempre um coffee break aqui, e era muito interessante, após a reunião, aquele bate-papo ali de alguns minutos, servia para botar a conversa em dia, e sempre era um momento muito agradável. Bem, o primeiro coordenador da reunião foi o Dr. Bosco Rocha. Ele fez isso de 1987 até 1996. Então, aqui, só para vocês terem ideia, foi a reunião em que o Dr. Bosco Rocha passou o bastão para mim. Ela aconteceu em maio de 1996. Aqui, a doutora Margarete estava falando sobre ecoestresse, né? E aqui nós pudemos ver a doutora Dalva, eu, Marcos Ramos, Lauro, doutor Zé Augusto, Marcos Almeida, aqui André Sotero, Roberto Paixão, Ana Machado, Joselina e mais algumas pessoas. Bem, e uma característica interessante é que todos nós usávamos brancos, né, e tínhamos cabelos pretos, né? Quem tinha cabelo, ainda o cabelo era preto. Bem, isso alguns anos atrás. Bem, aí eu passei a assumir a coordenação dessa reunião e me encontro desde então, aí, todas as terças-feiras, aqui presente. Bem, aqui nós comemoramos o primeiro... Aí eu só não entendi uma coisa. Ele usou clopidogrel, foi? Ele não usou nada, ele está só com a S. Roberto, te liga o microfone. E ele está onde, Serginho? Bem, então, aqui a reunião de um ano, né? Foi eu que apresentei sobre o ecocardiograma, e vocês vejam aqui o saudoso Josilávio, César, mais algumas pessoas aqui, Conceição Prudente, André, e vários colegas, participava, Bosco Rocha. Amanhã eu vou aí eu dou uma olhadinha, vejo como é que ele está e vejo qual a disponibilidade da gente, quando é que a gente vai programar essa cirurgia aí, porque aí tem um problema no centro cirúrgico, tem problema aí. Anos de reunião. A pandemia, o negócio tá meio complicado, né? 10 anos de Mas aí eu vejo, depois eu lhe digo. Foi a palestra de 10 anos, foi dada por o professor Ramírez. Ramírez. Tá, João. Beleza. Eu vejo e lhe aviso. Então, ele falou sobre ele falou sobre uma essência coronariana, uma nova visão da patogênese ao tratamento. Então, você veja, aqui foi uma foto tirada no dia 12 de dezembro de 1997. Nós tivemos aí 95 participantes. Ok? Então, aqui nós podemos ver Roberto Paixão, Reinaldo. Aqui não estou reconhecendo. Quem é que lembra quem é esse aqui? Eu, André Sotero, Marcos Almeida, Lauro, Marcos Ramos, Kleber, Bosco Rocha. Bem, mas foi até quando? Vocês viram? Estão ouvindo agora bem? Alô? Agora voltou o áudio. Sim, estou ouvindo bem agora. Bem, voltou. Então, pessoal, aqui no dia 2 de agosto de 2002 foi criado o São Lucas Cardio, né? Então, aqui, Marcos Almeida, Bosco, Celi, Dr. Zé Augusto, Marta e eu. Então, aqui foi a foto oficial de inauguração do serviço de cardiologia do Hospital São Lucas. Bem, e aí, depois que o Dr. Zé Augusto veio da sua residência médica, né, e pós-graduação, ele aqui completou o time do São Lucas Cardio. Então, esse aqui eram os primeiros integrantes da cardiologia do São Lucas. Aqui foi o momento de inauguração, isso aqui já foi em outubro de 2003, quando foi feita a inauguração da unidade de dor torácica. Então, aqui a placa representativa do São Lucas Cardio, e nós tivemos, naquele momento,
uma participação de pessoas ilustres. Vocês têm uma ideia, Dr. Péricles era o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o doutor Felipe Simão, o presidente seguinte. Aqui nós tínhamos também o doutor Michel Batilune, que foi também ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui o doutor Marcos Mota, de Alagoas, o saudoso Hilton Chaves, de Recife, Sérgio Montenegro, também de Recife, doutor Aristóteles, de Manaus, de Amazonas, aqui Xavier e o baixinho aqui da UDI do Maranhão, com a esposa dele, e a UDT passou a ser coordenada pelo doutor João Bosco Góes da Rocha. Bem, em 2003, nós criamos também o Centro de Ensino e Pesquisa. Esse centro, que recebeu o nome de professor José Augusto Barreto, foi criado exatamente no mural, onde a gente expunha nossas publicações, né, os trabalhos apresentados no Congresso e também os artigos de revista aí nossos. Então, aqui foi a criação do Centro de Ensino e Pesquisa. Bem, e a partir daí nós começamos a consolidar os setores. O setor de método gráfico passou a ser dirigido por Marta, cirurgia cardíaca, Dr. Teles, eu acompanhando a parte clínica, a hemodinâmica, que contava com Roberto, Kleber, Eduardo e Flávio, comandada por Zé Augusto e Marcos Almeida, e a unidade coronariana pela doutora Celi Marques. Bem, foi feito, para efeito de residência médica, uma parceria do São Lucas com o Hospital Universitário, não só para a gente ter intercâmbio de estagiários, como também para possibilitar que os nossos residentes eles passassem a usar o ambulatório do Hospital Universitário. Naquela época, o diretor clínico do Hospital Universitário era o Dr. Henrique Batista, o reitor Dr. Josué, e depois esse sistema foi mantido pela doutora Ângela Silva e o doutor Ângelo Antonielli, que foi o reitor que se seguiu aqui, e temos mantido essa parceria até os dias atuais. Bem, para montar a residência médica, a gente precisaria de um provedor. E aí o provedor foi a Fundação São Lucas, que em 2004 era dirigida pelo Dr. Todd. Então, foi quem assegurou a bolsa para os nossos residentes. E aqui veio, finalmente, no mesmo ano de 2004, a aprovação por unanimidade. Aqui está a carta do professor Antônio Carlos Lopes, que era o coordenador nacional da residência médica, a aprovação do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas para passar a ter residência médica oficial pelo Ministério da Educação e Cultura. Bem, logicamente, nós precisávamos ter uma sala que funcionasse como Coreme e centro de pesquisa. Então, isso a diretoria do São Lucas prontamente nos atendeu, e nós passamos até a sala que funciona até hoje. Inclusive, ela funciona também como estar para os residentes, tem uma dependência onde são guardados estudos clínicos e material dos residentes. Então, nós temos lá o nosso centro de pesquisa. Bem, e aí os setores tiveram que evoluir. O setor de método gráfico, inicialmente, era formado só por mim e por Marta, passou a ganhar aí uma pleiade de ecocardiografistas, de pessoas que faz também teste ergométrico, e ficou sob a coordenação, a princípio, da doutora Marta. Doutor Teles, inicialmente na cirurgia cardíaca, com a saída de Marta, eu passei a coordenar o setor de métodos gráficos. Celi ficou na UTI. Depois, em seguida, a hemodinâmica passou a ficar com o Marcos Almeida, e agora, mais recentemente, o
entrando com sangue novo, né, do nosso vale. A UTI CELI passou a ter novos desafios, que além de coordenar a cirurgia cardíaca, ela também, o setor de cardiologia, ela também assumiu o departamento da mulher, e aí o Roberto Sinta passou a nos assessorar aí na terapia intensiva, e com a saída do Dr. Teles, entrou aí o Roberto Cardoso na cirurgia cardíaca. Então, logicamente, isso é um processo natural de evolução, né, que você veja que passam agora os elementos já passam a ser maiores que constituem o serviço de cardiologia. Nós precisamos de novas modalidades, então apareceu aí o teste cardiopulmonar, coordenado pela doutora Milena, a angiotomografia e ressonância, que conta com Luiz Flávio, Joselina e a nossa atual presidente da Sociedade Sergipana de Cardiologia, que é a doutora Érica, e, logicamente, a perspectiva da cardio-oncologia, que a doutora Juliana Seabra aí tem abraçado, e, sem dúvida nenhuma, vai ser um setor muito interessante e importante para a nossa residência médica também. Então, logicamente, o serviço cresceu. Bem, a reunião científica completou 18 anos em 2005, e nós tivemos aqui a presença do Dr. Álvaro Avezum, do Dante Pazanese, que falou sobre ciência coronariana, o mundo real da prática clínica. E nós contamos, naquela época, com 65 participantes na reunião. Bem, a reunião científica do São Lucas, em 2006, passou a receber um selo de acreditação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, exatamente porque ela era uma reunião pontual e uma reunião assim, com um espírito inovador, então passou a valer ponto para revalidação do título de especialista dos cardiologistas da sociedade. Então, esse foi um feito muito importante da nossa reunião. A mesma coisa acontecendo com a reunião de cardiologia que passou a acontecer no Hospital Universitário nas quintas-feiras pela manhã. Então, as duas reuniões receberam a acreditação da SBC. Bem, por falar em acreditação, o São Lucas também passou, no dia 7 de março de 2006, a ser o primeiro hospital do estado e o quinto do Nordeste a receber a acreditação pela ONA e, logicamente, mais em seguida, conseguiu num passo maior, receber a acreditação pelo canadense, que, sem dúvida nenhuma, fez com que a instituição ganhasse assim, uma visibilidade nacional muito grande e melhorando toda a qualidade de atendimento e dos diversos serviços. Bem, finalmente completamos 20 anos de reunião em 2007 e contamos aí com a presença do nosso amigo Dr. Ari Timmerman, do Dante, que falou sobre avanço no tratamento antiplaquetários e anticoagulante na síndrome coronariana aguda. Você veja, essa reunião lotou aquele antigo auditório, né, lá de cima, com 179 participantes. Então, foi um marco muito interessante. Aqui tem algumas fotos dessa reunião. Aqui, os componentes iniciais do São Lucas Cardio, com o professor Zé Augusto. E aqui, nós já temos aqui os alunos da primeira turma, Carol e Yuri. Já tem aqui pessoas da segunda turma, já tem Claudinha e Cristina, Paula e aqui o Eduardo, hemodinamicista, que sem dúvida nenhuma deu uma assessoria muito grande na preceptoria desses residentes nessas fases. Bem, logicamente nós passamos a ter atividades científicas mais concretas e maiores, e a partir daí nós começamos a ter, por exemplo, trabalhar não só em publicações e apresentações em congressos, participar do nosso centro de pesquisa em estudos multicêntricos,
em registros, projetos de extensão com estagiário. Passamos a ter o Clube do Artigo, que é coordenado pelo Dr. José Augusto Barreto, uma visita sistemática de enfermaria cardiovascular, coordenada pelo Bosco Rocha, a visita multidisciplinar da unidade coronariana, também coordenada por Bosco Rocha, e a nossa reunião magna, que continua sobre a nossa coordenação. Então, esses são projetos, as atividades científicas, que a maioria delas ocorre nas terças-feiras, nas tardes das terças-feiras. E aqui são, para nosso grande orgulho, os integrantes da nossa primeira turma. A doutora Carol e o doutor Yuri, que foi a turma 2005-2007. Uma coisa que eu gosto sempre de frisar é que a maioria dos nossos residentes, eles foram aprovados nas provas para especialistas em cardiologia da SBC, a maioria deles estão integrados ou na nossa instituição, ou na Universidade Federal de Sergipe, através da EBSER, ou em outras instituições aqui do nosso estado e mesmo fora do nosso estado. Então, isso para a gente é um orgulho muito grande saber que valeu a pena essa formação desses alunos. Bem, a segunda turma foi composta pelo Dr. Sérgio Tavares e pela doutora Cláudia, foi a turma 2006-2008. O Dr. Sérgio, inclusive, já ocupou até a presidência da Sociedade Sergipana de Cardiologia. Aqui a nossa terceira turma, formada por a doutora Paula, que é do Acre, a doutora Cristina Barreto e o doutor Eduardo. Então, todos aqui juntos, Claudinha e Serginho estão aqui também nessa foto. E é importante saber que todos eles também estão bem, têm se destacados nos locais onde têm atuado. Bem, a quarta turma foi a doutora Lúcia Brito, também uma pessoa de grande contribuição na nossa instituição, sobretudo na terapia intensiva. Então, foi um prazer imenso para a gente tê-la como residente lá no período 2008 e 2010. Bem, como componentes da quinta turma, nós tivemos doutora Luana, doutor Saulo e doutor Gildo. Todos eles também estão muito bem colocados nas instituições ou clínicas, atuando como cardiologista ou mesmo aqui na nossa instituição. Bem, a sexta turma foi formada pela doutora Simone e o empresário, o atual empresário de São Cristóvão, doutor Tiago, né, que também foram residentes bastante atuantes aí no período de 2010 e 2012. A sétima turma foi formada pelo doutor Manuel e doutor Dimas, também duas pessoas aqui que estão muito bem colocadas. O Manuel ainda dá plantão com a gente, aqui na unidade, na UCV, atual UCV. A oitava turma foi formada pelo doutor Rodrigo. Né? Eu só queria chamar a atenção que sempre nós tivemos 2 R1s e 2 R2. Quando acontece de ter apenas um, é porque, eventualmente, o outro médico passou em algum outro serviço, como Dante Pazanese e assim por diante, por isso que a turma ficou apenas com um integrante. Bem, e aí no dia 3 de abril de 2012, nós comemoramos aí a reunião de 25 anos, com uma participação muito expressiva foi a reunião de 1128, tinham 163 participantes, e aí foi proferida pela doutora Amanda Souza, que até então ela era diretora do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e ela falou sobre o cardiologista moderno na época das intervenções. A doutora Amanda se destacou muito nacionalmente, né, foi uma das peças fundamentais no alavancamento naquela época, da intervenção percutânea, de uma maneira geral, né, inicialmente a angioplastia, mas depois com as colocações do stent, e ela teve uma participação decisiva, ajudando o doutor Eduardo, e depois com uma contribuição própria.
Bem, aqui nós tivemos também, você veja, um auditório lotado, e naquele dia tivemos a oportunidade de tirar uma foto com a doutora Amanda, de médicos, entre os quais eu me incluo, que foram ex-residentes do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Foi, sem dúvida nenhuma, uma noite muito agradável. Bem, na nona turma, nós tivemos aqui o doutor Carrandeiro, né, que hoje se encontra também, assim como Paula, se encontra na região norte do país, uma figura aqui também que deixou saudade, e a doutora Ariane, também que depois aprovada como especialista em cardiologia pela SBC e também atuante aqui no nosso estado. Bem, a 10ª turma foi formada pela doutora Raquel, também foi uma pessoa que se dedicou bastante, teve um destaque muito positivo na sua residência. E uma das coisas que eu não me canso de citar foi quando participamos de um desafio proposto por doutor Luiz Cláudio Corrêa, em que fazia um desafio de serviço de residência do Nordeste contra serviço de residência do Sudeste do país. Então, era um residente e preceptor, e eu tive a oportunidade de participar, junto com Raquel, exatamente contra um residente do Dante Pazanese, que tinha como preceptor o doutor Leopoldo Piegas, que foi um dos preceptores meus. Então, e a Raquel teve um destaque muito grande nesse Congresso Brasileiro de Cardiologia. Bem, a 10ª turma foi o doutor Fernando, também uma pessoa que tem destacada atuação na nossa urgência cardiológica, é um entusiasta por atualização, sempre está colocando papers novos no nosso grupo, sem dúvida nenhuma, teve uma formação muito boa. Bem, a 10ª turma, a dupla aí de simpáticas, a doutora Fernanda e a doutora Daniela, que também estão bem integrados agora no nosso serviço. A 13ª turma foi o trio aí de doutor Fabiano, doutor Secundo e o famoso doutor Martins, que é o único residente que consegue ter um grupo de amigos do doutor Martins, né? Tamanha foi o enfronhamento que ele fez aqui no nosso grupo. Então, sem dúvida nenhuma, são 3 pessoas também que teve uma participação destacada e estão atuando bastante aqui no nosso estado. Bem, finalmente nós completamos 30 anos de reunião. Foi, sem dúvida nenhuma, uma reunião histórica. A reunião foi de número 1335, foi proferida escolhido, né, propositalmente, o professor Gil Soares Feitosa, que é sergipano, radicado na Bahia, e ele falou para a gente de um tema que nos orgulha muito, exatamente, que foi a evolução da cardiologia nas últimas décadas, o justificado orgulho sergipano de ter estado à altura. Então, nós contamos com 180 participantes, e foi uma reunião muito prestigiada. Aqui uma foto do dia da reunião, eu, Zé Augusto, Celi, junto com o nosso querido aí, doutor Todd. E aqui, para vocês terem uma ideia, você veja que o governador do estado, né, ele naquela época era vice-governador, mas estava como governador em exercício, e o prefeito da cidade, né, compareceram à nossa reunião, porque mostrar, assim, atestando a importância que essa reunião teve ao longo desses 30 anos aí, na formação e na atualização de muitos integrantes da nossa cardiologia. Então, você veja aqui a mesa diretora da reunião, que tinha, para você ter uma ideia, além de todas as autoridades constituídas do Estado, o governador, o prefeito, o presidente, aqui o doutor Cesário, presidente do Tribunal de Justiça, o reitor da universidade, a diretora do Hospital da Universidade, o presidente do CRM, da SOCESE, que era o doutor Sérgio Cabral,
e o presidente nacional das academias de medicina, aqui o professor Hamilton Maciel, além do doutor Adeval Aragão, que era o presidente da SOMES, da Sociedade Médica de Sergipe, doutor Paulo Amado aqui, presidente da Academia Sergipana de Medicina. Então, você veja que foi uma mesa diretora difícil de se colocar assim, numa reunião comum, atestando a importância dessa reunião. O auditório estava lotado, como vocês podem constatar aqui, a imprensa compareceu também aí em peso. Você veja aqui o Paulo Barreto dando entrevista, foi prestada pelo doutor Albano, que era coordenador da rede do sistema de TV Sergipe de comunicação. Naquela época, nós prestamos homenagens às pessoas que contribuíram para o sucesso dessa reunião. Aqui, o doutor Zé Augusto entregando a sua mãe, um momento de muita emoção, uma placa pelo reconhecimento nosso ao professor Zé Augusto por tudo que ele contribuiu para a nossa reunião. E aqui, doutor Todd também recebendo da mão do governador também uma placa alusiva a exatamente isso. O reitor recebendo a placa pelo todo o apoio que ele deu exatamente no processo da parceria do São Lucas com o Hospital Universitário, e a nossa diretora, Ângela Silva, também aqui recebendo pelo Hospital Universitário. Aqui o doutor Albano recebendo a placa dele pela TV Sergipe, que sempre a imprensa sempre prestigiou, divulgando a nossa reunião, e o doutor Henrique Batista, que era o secretário-geral do Conselho Federal de Medicina, também uma autoridade presente, entregando a placa aqui a jornalista Thaís Bezerra, que também ajudaram na divulgação da nossa reunião. Aqui, o doutor Luiz André está recebendo aqui a placa, aqui também da mão do Luciano, um homem forte da Constituição Civil do nosso estado, Luciano Barreto, e aqui doutor Gil Soares Feitosa, que foi o palestrante da noite, recebendo a placa do doutor José Hamilton Maciel. Bem, aqui a entrega da placa a presidente do Conselho Regional de Medicina e o representante Manuel, já que foi o escolhido para receber a placa em nome dos representantes, que eles dão sempre o coffee break das nossas reuniões, quando ela estava no formato presencial. Bem, naquele tempo, nós também aproveitamos para entregar certificados de conclusão de residência. Aqui você está vendo o doutor Dimas e doutor Manuel recebendo aqui o seu certificado à mão do doutor Luiz André, que é um grande colaborador nosso aí na residência médica, e a doutora Ariane recebendo também de outra pessoa que tem se doado bastante ao programa de residência médica, sobretudo no ambulatório do Hospital Universitário, que é a doutora Milena Barros, entregando aqui o certificado à doutora Ariane. Bem, aí, turma de 2018 a 2020, nós tivemos aqui a doutora Camila e a doutora Itana, né, que são também continuam atuando bastante aqui no nosso estado. A turma que acaba de se formar, né, que foi formada pelo doutor Paulo Moisés e a doutora Leila, né, eles constituem da 15ª turma. E nós temos agora os residentes atuais. Então, aqui a 16ª turma, formada por Mariana e Ellen, que são atualmente os nossos dois R2, né, do serviço. Então, duas pessoas que tiveram uma atuação bastante destacada no ano passado, por ocasião da pandemia. E agora, os nossos novos residentes, né? A doutora Aline Lobão, que é filha aqui
doutora Joselita, né, Leocádia. Então, é um prazer grande que a gente tenha agora ela como residente. E outro aluno nosso, ex-aluno nosso, doutor Sérgio Reis, também, que vai integrar aqui agora a turma 2021-2023, ou seja, eles fazem parte da 17ª turma de residência médica em cardiologia do Hospital São Lucas. Então, eu gostaria aqui de público de parabenizar vocês por entrar nesse serviço e dizer que nós estamos de braços abertos para recebê-los e fazemos assim, votos de que vocês tenham um aprendizado profícuo e seguramente se tornarão aí profissionais competentes, como todos os outros que até agora nós tivemos o privilégio de tê-los como residentes. Bem, um dado importante, que sempre é importante, sempre é bom frisar, que no nosso serviço de cardiologia passaram mais de 1.000 estagiários entre médicos e estudantes ao longo de todo esse período. Aqui é uma turma de estagiários, eles participaram ativamente de várias linhas de pesquisa e, sem dúvida nenhuma, foi também um motivo assim, de grande satisfação para a gente de receber alunos não só da própria Universidade Federal de Sergipe, do campus aqui de Aracaju, como do campus de Lagarto, como também alunos da Universidade Tiradentes. Então, ao todo, mais de 1.000 desses estagiários, como eu falei, entre médicos e estudantes, treinaram nos nossos serviços. Bem, nós participamos, esse centro de pesquisa, ao longo desse período, de 40 estudos internacionais, tivemos aí a randomização de mais de 1.300 voluntários, e isso gerou uma série de artigos publicados em revistas de ponta. Mas eu diria que, sem dúvida nenhuma, o ponto de maior orgulho nosso é a nossa produção científica local. Então, aqui, logicamente, estou colocando os 3 professores da Universidade Federal de Sergipe, Dr. Marcos Almeida, professor da Universidade de Tiradentes. Hoje em dia nós temos também mais a doutora Carol, a doutora Celi também, que já são também professores. Então, esse time todo integrado foi responsável pela produção invejável de artigos em periódicos nacionais e internacionais. É claro que seria impossível aqui eu listar todos eles, mas é fácil, se vocês entrarem no currículo Lattes dos integrantes, vocês vão ver como foi expressiva a nossa produção científica, inclusive até sendo motivo até de premiações nacionais, como isso aqui, um trabalho que foi considerado o melhor artigo original publicado em revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse trabalho aqui foi coordenado pela professora Joselina, e eu tive a oportunidade de receber no Rio de Janeiro, em nome do grupo, a premiação. Então, vocês vejam que continua aí, a ponto de que aproximadamente mais de 160 artigos foram publicados aí, exatamente baseado nessa produção nossa aqui, local. Bem, nós participamos de vários congressos, tanto nacionais, mais de 500 congressos nacionais e internacionais. Aqui foi um congresso junto com o Dr. Zé Augusto, onde ele estava fazendo exposição de sua linha de pesquisa, um produto de sua linha de pesquisa, que foi o estudo Victim, que teve uma repercussão internacional e nacional muito grande. E aqui, só para exemplificar, nós temos um dos estudos aqui coordenado por mim, foi o registro solar, e aqui vocês estão vendo aqui dados de uma das turmas aqui envolvidas no solar, e nós pudemos identificar a nossa R2 Mariana aqui,
que fazia parte desse time. O doutor Luiz André, como eu falei, sempre foi um grande colaborador desses estudos, desse registro. Aqui, todos esses aqui já estão formados, né, todos eles, assim, já com posição de destaque em vários pontos aqui, não só aqui do nosso estado, como nacionalmente. Bem, a doutora Joselina tem uma linha de pesquisa não só em ecoestresse, que ela é uma das pioneiras e, sem dúvida nenhuma, tem a maior experiência do Brasil em ecoestresse com esforço físico, e um volume imenso de alunos passaram aqui sob sua tutela pelo serviço de cardiologia no nosso estado. Aqui, uma das reuniões aqui dela, da sua linha de pesquisa, aqui, vendo também aqui o seu laudo do professor Enaldo, da Universidade Federal de Sergipe. Como eu falei, doutor Zé Augusto, aqui, que ele coordena o estudo Victim, né, que gerou uma quantidade imensa de publicação, né? Aqui alguns alunos aqui dele que usaram dados do registro Victim como seus trabalhos de conclusão de curso. E o que foi interessante é que uma repórter altamente conhecida, a Cláudia Colucci, passou aqui uma semana aqui com a gente, e o produto da sua investigação aqui gerou duas folhas, duas páginas na Folha de São Paulo, e foi, sem dúvida nenhuma, teve uma repercussão muito grande. Bem, não precisa dizer que o doutor Zé Augusto, além de pesquisador e médico destacado, é também surfista, né? Então, aqui numa reunião na sua residência, aqui, uma das reuniões aqui do seu grupo de pesquisa. Nós também temos algumas linhas aqui, o Victim Heart Failure, com Jamile, Luciana, Juliana Barbosa, e aqui o doutor Antônio Carlos Pereira Barreto, que ele fez uma apresentação aqui, ele é um dos experts nacionais em ciência cardíaca, e já começamos também a já ter os produtos desse registro. Luciana já defendeu a tese de mestrado, logo as duas aqui vão defender a tese de doutorado, e sem dúvida nenhuma vai gerar aí mais publicações a respeito disso. Bem, o São Lucas, como toda instituição, tem que evoluir, tem que crescer. E, graças aos seus credenciais, ele chamou a atenção para o doutor Jorge Moll, que é o diretor, fundador da maior rede, maior conglomerado de hospitais particulares da América Latina, né, que é a chamada Rede Dó São Luís, e o São Lucas foi engajado nessa parceria, e sem dúvida nenhuma isso aí foi um motivo também para crescimento, e para nosso prazer, né, nós tivemos o privilégio de ter tido como diretor até os dias atuais, o doutor Leonardo, que sem dúvida nenhuma é um cardiologista com larga experiência em gestão, e tem feito uma revolução na gestão do Hospital São Lucas, juntamente com esse trio aqui, que é o doutor Paulo, Maurício Torde e o nosso Jerônimo, infectologista. Então, esse quarteto aqui, sem dúvida nenhuma, tem sido fundamental, tem sido destacado bastante nesses tempos difíceis de pandemia, e nós somos muito gratos de poder trabalhar numa instituição em que tem uma gestão tão aberta como é a que eles fazem no momento. Bem, pessoal, 2020 mudou todo o cenário mundial, né? Então, em dezembro de 2019, surgiu lá na cidade de Wuhan, né, na província de Hubei, na China, uma doença enigmática, misteriosa, causada por um coronavírus, que foi batizada de Covid-19. Essa doença, sem dúvida nenhuma, mudou a história do mundo. Vocês vejam que, em 11 de março de 2020, o Tedros Adhanom, que era o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, decretava
Isso era uma pandemia, e no dia 14 de março nós já tínhamos aqui em Sergipe o primeiro caso dessa doença. Sem dúvida nenhuma, houve uma mudança geral no cenário. Os médicos e funcionários das instituições passaram a se vestir como astronautas, nós passamos a ter medo, os doentes passaram a sofrer o processo natural de isolamento, de uma doença penosa, de uma doença demorada, de uma doença que, sem dúvida nenhuma, trouxe muito medo a todos nós. Mas, com tudo que acontece, né, no processo evolutivo, o São Lucas, com aqueles diretores que eu acabei de falar e com um time fantástico por trás, resolveram arregaçar as mangas e enfrentar essa pandemia. E aqui eu queria dizer três frases importantes, três palavras importantes do cenário do combate a essa doença. A primeira, a força. A força não só dos médicos e todo o pessoal que esteve na linha de frente, como dos pacientes. Então, essa moça aqui foi uma que teve muita força. Segunda palavra é a esperança. Logicamente, a esperança que todos nós saiamos mais forte dessa pandemia. E a outra, a gratidão. A gratidão, eu pessoalmente tive 2 membros de minha família doentes, internados, graves, e fui eternamente, e serei, juntamente com o restante da família, eternamente grato a todos aqueles que se dedicaram integralmente a esse processo de restabelecimento deles. E eu queria chamar aqui a atenção uma frase que eu acho que resume bem para todos esses profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, parafraseando o premier inglês Winston Churchill, da Segunda Guerra Mundial, que ele disse que, ao final desta guerra, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, é o sentimento que nós temos por todos esses profissionais de saúde que estão engajados na linha de frente. Bem, pessoal, mas o São Lucas não parou. O São Lucas continuou produzindo, continuou inovando. Aqui, só para chamar a atenção, aqui tem o Dr. Vitor Vale e vários componentes da equipe de hemodinâmica, e eles fizeram aqui, foram pioneiros de implantes no nosso estado, de procedimentos de válvula mitral, de trombectomia, de artéria pulmonar, de artéria cerebral, e assim por diante. Então, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, se continuou trabalhando, se continuou produzindo, se continuou inovando. Bem, e nossa reunião também não deixou de acontecer. Nós migramos do presencial para o virtual, passamos a utilizar uma plataforma, a mais utilizada foi a Teams, e aqui, só para relembrar, aqui foi uma foto tirada por ocasião da reunião de encerramento das atividades do ano de 2021, que foi a palestra proferida pela doutora Olga Souza, que é a coordenadora nacional da cardiologia da Rede Dó, e contou com a presença expressiva aqui de nossos participantes, e ela falou naquela época de estratégia de anticoagulação em diferentes cenários clínicos. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês que valeu a pena. Aquela reunião ali de 1987, a formação do São Lucas Cardio, o Centro de Ensino e Pesquisa, só corrigindo que a pandemia foi em 2020, né? A residência médica, os estudos multicêntricos, as produções, a linha de pesquisa, o engajamento de novos profissionais, o surgimento da parceria com a Rede Dó. Então, tudo isso nos dá a certeza
da continuidade, quer dizer, todo aquele trabalho idealizado pelo professor Zé Augusto, continuado por a gente, sem dúvida nenhuma, vai continuar aí por muito tempo. E essa aqui eu queria deixar para vocês uma mensagem final sobre todo esse tempo que nós vivenciamos, que foram as auras da crença no amanhecer, de uma nova vida, e o eflúvio das mais puras esperanças que nos fizeram lutar e continuar lutando. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos sempre andar para frente. E eu queria aqui também agradecer, que eu sempre tenho ajuda aqui da minha neta Maria na preparação desse material, e ela já tem até dado uma ajudazinha também no consultório. Então, obrigado a todos, era isso que eu queria falar aqui, nesses 33 anos aí de cardiologia, do serviço de cardiologia do Hospital São Lucas. Então, obrigado a todos. Parabéns, professor.